Fala, imigrantes, Maurício Oliveira, mais uma vez com vocês no canal Imigrantes de Valor. Meus amigos e família Imigrantes de Valor, sejam todos bem-vindos. Afinal de contas, todo imigrante tem valor. Aonde? Em todo lugar deste mundo afora. Meus amigos, hoje eu estou na cidade de Olhão e eu quero comentar com vocês sobre 7 fases na vida de cada imigrante. Mas, editor, roda a vinheta. Família Imigrantes de Valor e meus amigos, como eu já disse, eu quero comentar sobre as 7 fases da vida de cada imigrante. Olha só, pessoal, enquanto estamos no nosso país de origem, a primeira fase ou o primeiro momento ou a primeira característica de cada imigrante ou futuro imigrante de valor é a fase do sonho. Porque enquanto nós estamos no nosso país, nós temos o sonho de conhecer outros, de a não ser viajar, mas também imigrar, de mudar, de morar em outro país. E quando se diz de Europa, nós temos aquele sonho de conhecer aquele outro país, temos o desejo, temos uma expectativa de como será, como é as coisas que nós vemos na televisão, nos filmes, em documentários, né? Às vezes alguns amigos que já viajaram para algum desses países, nós temos então aquele sonho, aquela expectativa, aquele desejo de conhecer tal país. E muitas vezes vamos nos planejar, muitas vezes vamos nos organizar, muitas vezes vamos ter uma certa expectativa através daquele sonho. Será que um dia eu vou conseguir? O que eu preciso fazer para chegar naquele país? Quais documentos são necessários? O que é pedido por aquele país para que eu consiga realizar a minha primeira fase, que é o meu sonho de conhecer outro país. Depois que nós passamos por essa primeira fase, que é a fase do sonho, nós, quando chegamos no país, vamos lidar com a segunda fase. A segunda fase, pessoal, é a fase da ilusão. A fase em que tudo é bonito, em que tudo é lindo, em que tudo é diferente, em que tudo é novo. Por exemplo, eu estou aqui na Marina de Olhão. Então, quando nós chegamos aqui no primeiro momento, nós vimos tudo de forma interessante, né? A forma que os barcos são colocados, essa construção, a praça, por exemplo, olha só os modelos de banco, alguns equipamentos para exercício, os tipos de prédio, o tipo de árvore. Então, quando nós chegamos no país, tudo se torna uma ilusão, porque tudo é bonito, tudo é agradável, tudo é lindo, tudo é belo, e nós vamos tendo aquele momento de ilusão. Realizamos o sonho de chegar num país e agora estamos no momento ou na segunda fase, que é a fase da ilusão. E aí, depois desse momento, dessa segunda fase, nós começamos a nos deparar com a fase, que é a terceira, a fase da realidade. A realidade de ter que procurar um trabalho, ter que procurar um arrendamento, que é o aluguel que nós falamos no Brasil. Nós temos agora a realidade de pagar as contas, a realidade da subsistência, a realidade da sobrevivência. Até em relação a essa transição da segunda fase, que é da ilusão para a realidade, quando nós vamos no mercado, vemos tudo certamente, de certa forma, um pouco barato. Só que chega um certo momento em que os nossos rendimentos estão, em alguns momentos, no limite. Aí nós começamos a pensar a realidade. Olha, eu ganho tanto, eu preciso separar tanto para pagar o arrendamento, para pagar a água, a luz, a internet. E aí, essa fase da realidade começa a me fazer pôr os pés no chão. Se até então eu estava naquela expectativa do sonho, naquela fase do sonho, depois na fase da ilusão, agora essa fase da realidade, ela me coloca agora com os pés firmes no chão. Por exemplo, eu estou aqui nessa base aqui da Marina, então
Eu estou com os pés no chão, não posso estar com meus pés na água, senão eu vou afundar, tá certo? Então eu preciso agora estar com os pés no chão. A realidade de várias situações da vida do imigrante. Como é fazer amizades, como me relacionar, entender a cultura, entender palavras, né? Aqui em Portugal nós temos a semelhança do idioma, porém tem muitas diferenças também. Então nós precisamos estar diante dessa fase da realidade e procurar se adaptar a ela, se qualificar a essa fase também. Cada fase nós vamos tendo uma transição, mas é importante que agora na fase da realidade eu me fortaleça mais para estar no país, principalmente se estiver sozinho, que às vezes pode ser um pouco fácil quando está em casal ou em família, mas em cada situação também, seja sozinho, em casal ou família, terão várias questões a ser trabalhadas, a ser tratadas. Mas agora, da fase da realidade, nós vamos para a quarta fase, que é a fase agora, pessoal, do conflito ou dos conflitos. Porque enquanto eu estava na fase do sonho, no meu país de origem, depois eu vim para a fase da ilusão, acabei de chegar, tudo lindo, tudo diferente, e aí eu começo a passar pela fase da realidade. Agora eu começo a ter conflitos. Por quê? Olha, algumas coisas não são como eu imaginava. Algumas coisas não são como eu via na internet, algumas coisas não são do jeito que me falaram. Agora eu começo a ter momentos de conflito. Alguns têm mais fortes, outros um pouco mais fracos, mas muitos de nós teremos os nossos conflitos. Os momentos em que vamos olhar para trás e se perguntar: o que eu vim fazer aqui? Os conflitos das coisas que eu tinha no meu país de origem e o que eu estou conseguindo aqui. Eu tinha uma condição estável, uma moradia, um trabalho, um certo rendimento. Agora eu estou trabalhando em profissão diferente. Não tenho amigos, preciso trabalhar essa questão para conseguir amigos e tomar cuidado com os tipos de amizades para ter amizades sadias e fugir das amizades tóxicas. Nós precisamos tomar um grande cuidado nessa fase da realidade. Nem sempre o que eu ganho vai ser tão fácil para eu viver no luxo, que era aquele momento de ilusão que nós tínhamos quando estava no nosso país de origem, do sonho também, pensando que chegar na Europa ou chegar em Portugal seria tudo um mar de rosa. Então nós precisamos tomar um grande cuidado nesse momento dos conflitos. Ele se torna necessário também na vida de cada imigrante, na vida de cada imigrante de valor, mas diante dessa fase, pessoal, nós precisamos nos manter firmes. Por quê? A fase do sonho passou, a fase da ilusão passou. E o que acontece? Agora eu estou nesse momento diante da realidade e o conflito agora no novo país. Como eu já disse, seja sozinho, que tem alguns detalhes importantes a se pensar, principalmente psicológico, em casal e em família também. E então, pessoal, depois dessas fases, nós vamos chegar agora na quinta fase, que é a fase do quê? Da saudade. Porque diante das realidades, diante dos conflitos, nós vamos começar a sentir saudade dos familiares, saudade dos amigos, saudade da cidade. E se nós não tomarmos um grande cuidado quanto a isso, muitos vão querer voltar. Muitos vão achar: não, aqui não é para mim, esse lugar não é para mim, essa situação não é para mim. Mas lembre-se de que são fases que cada um irá passar, são fases que cada imigrante de valor vai passar. Então aprenda a cada momento, aprenda a cada fase, se fortaleça diante de cada fase e siga firme no seu projeto, siga firme no seu sonho. Até porque nós precisamos lembrar de uma coisa que eu sempre falo nos vídeos aqui do canal, e eu não observei logo no início, mas é o que?
pedir direção a Deus. Você que deseja migrar para outro país, além da sua inteligência, da sua pesquisa, do seu planejamento, peça direção a Deus. Peça direção sobre a vontade de Deus para sua vida nesse projeto, seja você sozinho, seja em família, seja em casal, porque isso é muito importante e vai fazer uma grande diferença pedir a direção de Deus, a permissão de Deus de estar em outro país, porque nos momentos difíceis isso vai fazer uma grande diferença. Sabe por quê? Porque você vai saber que está no centro da vontade de Deus. Você está de acordo com a vontade de Deus, o Deus Criador, o Senhor dos Senhores, e que conhece a vida de cada ser humano. Então isso é muito importante. Então essa fase da saudade, ela é muito necessária, porém nós precisamos saber vivê-la, porque é um momento que vamos sentir falta de muitas coisas, falta de comida, falta de amizades, falta de poder sair, descontrair, além de trabalho. Então nós precisamos saber vivenciar, pessoal, este momento muito necessário, que é a fase da saudade. E aí, quando nós nos preparamos, ou nós passamos dessa quinta fase, que é a fase da saudade, nós entramos também agora na fase da adaptação. Por quê, pessoal? Leva-se um tempo para se adaptar, leva-se um tempo para estar de acordo com os costumes, com o jeito das pessoas, com o tipo de alimentação, com o tipo da cidade, o jeito da cidade, cidade pequena, os meios de transporte, o sistema de saúde. Então nós vamos entender nesse momento que é a adaptação. E se nós nos fortalecermos, como eu já disse, em cada fase, nós vamos chegar na fase da adaptação muito mais estruturados, muito mais fortalecido e firme no nosso projeto, no nosso sonho, diante do nosso objetivo, que vale muito a pena. Então, essa fase da adaptação, ela é necessária para todos. Quem saber se adaptar melhor, vai ter mais facilidade de continuar o seu projeto. Se adaptar no trabalho, se adaptar na comida, como eu já disse, se adaptar com a forma dos relacionamentos, as amizades, como é feita aqui, como é conseguida aqui. Então, isso é muito importante para cada um de nós. Aprenda a se adaptar. Cuide do seu palácio das ideias. Lembrando, as 3 características dos imigrantes de valor. A primeira é cuidar do palácio das ideias, a nossa mente. Ter olhos de águia para entender, para ver o futuro, para não olhar apenas para trás, mas conseguir olhar para frente. E a terceira característica dos imigrantes de valor é ter um coração generoso, ter um coração bom, um coração sincero, um coração honesto diante de Deus e diante das pessoas também. Então essa fase é muito importante, a fase da adaptação. Sabe por quê? Nós vamos chegar agora na nossa 7ª fase. Por quê, pessoal? Ela se torna muito interessante e muito boa. É a fase da estabilização. Quem consegue passar por todas as fases, começa a se estabilizar muito bem. Se estabilizar financeiramente, se estabilizar emocionalmente, se estabilizar diante das amizades, se estabilizar na cidade. Se não desejar tal cidade, saiba mudar para outra. E isso é muito importante, a fase da estabilização. Sabe por quê, pessoal? Muitas vezes, nós enquanto estamos no nosso país de origem, que aí eu vou voltar à primeira fase, que é a fase do sonho, muitos de nós dizemos assim, não, mas eu tenho estrutura psicológica, eu estou disposto a passar por isso, eu vou aprender isso, eu vou me suportar a isso, eu vou me sujeitar a tais situações. Mas quando nós estamos na realidade da vida de imigrante, muitas coisas podem mudar. Então nós precisamos tomar um grande cuidado e aprender a vivenciar a nossa vida de imigrante de valor diante de cada fase, porque vale a pena, é bom, vai ter seus desafios, vai ter os obstáculos, mas vale a pena chegar à última fase, que é a fase da estabilização. Quanto tempo dura isso? Nós não podemos dizer, eu não posso dizer, porque eu posso ter uma estrutura emocional, eu posso ter um certo tipo de aprendizagem, eu posso ter um certo tipo de preparo intelectual, preparo também emocional diferente do seu. Cada um vai ter um tempo. Alguns chegam a dizer que para uma pessoa se estabilizar, ficar tranquilamente, essa questão da adaptação leva 2 a 3 anos. Depois do 2º ano começa a ficar tudo mais tranquilo. Mas os primeiros meses, o primeiro ano pode ter muita surpresa, pode ter muitos desafios.
Mas lembre-se, não desista do seu sonho. Primeiramente, peça direção a Deus. Segundo, faça as coisas certas diante do país. E também depois faça as coisas certas junto a cada pessoa, a cada imigrante de valor. Você faça amizades sinceras e honestas, se afaste das tóxicas e segue essas 7 fases aqui importantes com a graça de Deus, com bons amigos, com bom preparo intelectual e buscando o seu objetivo de estabilização no país. Tá certo, pessoal? Então, mais uma vez aqui eu vou fazer um 360 para vocês olharem aqui mais uma vez um pouquinho aqui do pôr do sol da Marina de Olhão, uma cidade aqui próxima à capital Faro. Eu sou de Quarteira, mas estou aqui em Olhão junto com o meu amigo Márcio Labareda, que está ali na igreja, e eu vou encontrá-lo de novo. Nós estávamos juntos, eu corri aqui para fazer um vídeo, aproveitar aqui esse momento e vou compartilhar com vocês aqui esse pôr do sol lindo, junto a essa marina, junto a esses barcos, e vamos ali marcar esse momento aí junto com vocês, tá certo, pessoal? Então não se esquece de deixar aquele like no nosso vídeo, compartilha aí com seus amigos também para entender essas fases e principalmente se inscreva em nosso canal, nos ajude aí a bater a meta de 10 mil inscritos. Eu faço bons conteúdos aqui para ajudar vocês. Eu só peço que vocês multipliquem esses vídeos, indiquem aí para seus amigos, seus parentes e nos ajude a bater a meta de 10 mil membros na família Imigrante de Valor, tá certo? Se inscreva em nosso canal e olha só que pôr do sol, pessoal. Lindo, não é? Só um Deus maravilhoso, um Deus criador para pintar essa aquarela, essa tela linda. Mas Deus abençoe e até o próximo vídeo.